mais, tá? Tá ligado? Hey, som. Hey, som, teste. Hey, som. Teste, 1, 2. Hey, som, teste. Hein, você não tem nenhum clipezinho aí não, né? Uma fita, um durex, alguma coisa? Não tem. Nossa, eu tirei um durex de dentro da capa do meu violão, senão eu colava aqui. Ficava coladinho. Espera eu baixar aqui.
Bom dia a todos, bom dia igreja, bom dia você também que está aí nos assistindo de suas casas aí, pelo Facebook, pelo YouTube. Bom dia Larissa. Bom dia, Leandro. Como é que você está? Tudo bem com você? Tudo certo. Que bom. Hoje nós celebramos um dia muito especial, o Dia Mundial do Jovem Adventista. Então, é por isso que nesse dia, não somente nesse dia, mas nós somos levados a lembrar do papel do jovem na pregação do Evangelho, do papel do jovem dentro da igreja e, sobretudo, sobre o papel do jovem nesses últimos dias. Nós iremos louvar aí, eu gostaria que você que está em casa também, você que está aqui conosco na igreja, que você pudesse louvar junto com a gente também, para que nosso louvor a Deus fique bem bonito. Antes disso, eu gostaria de dar um bom dia especial para algumas pessoas que já estão junto conosco, que já estão nos acompanhando lá. Eu gostaria de mandar um bom dia, um feliz sábado para a irmã Nair, para o Edson lá, para os seus filhos. Bom dia para vocês, sejam muito bem-vindos. O irmão Guto também está nos acompanhando. Bom dia, irmão Guto, seja bem-vindo também ao nosso culto. O primeiro hino que nós gostaríamos de cantar com os irmãos é o hino Toma Meu Coração, do CD Jovem. Não poderia ser um hino diferente, não poderia ser um CD diferente. Dia Mundial do Jovem Adventista. Cantemos. só pra ti, sempre
Amém. Amém. Vamos ainda continuar com o nosso louvor, com um hino também muito forte, um hino que diz muito ao nosso coração, o hino Eu Me Rendo.
teus braços, onde encontro o meu refúgio. Amém. Irmãos, eu gostaria de mais uma canção ainda nós cantarmos aqui juntos. Eu gostaria que quem está aqui dentro da igreja se colocasse em pé também para que nós pudéssemos cantar. É a canção Espere em Deus. Só que antes de eu cantar, eu gostaria de compartilhar rapidamente uma experiência que nós tivemos, né, Larissa, com essa canção. Se você puder começar falando para a gente vai conversando aqui rapidinho, contando aí que história que a gente tem agora com essa música aí para contar. É uma experiência muito bonita que a gente teve há um mês atrás, eu acho, né? Mais ou menos. Em fevereiro a gente teve a Missão Caleb com os jovens do distrito. E daí a gente fez várias atividades. Só que no sábado, acho que foi a mais marcante para a maioria das pessoas, a gente foi visitar o hospital aqui da cidade. Claro, todo mundo dentro das normas, né, de segurança e tudo mais, mas a gente foi cantar para as pessoas do hospital, tanto os doentes quanto os profissionais, né, para dar uma força para eles, porque além de ser um momento difícil para a gente, mas é mais difícil para eles que estão lá dentro, né, porque eles passam por tudo aquilo, eles têm que, além de ajudar as pessoas que estão doentes, se proteger também. E foi uma experiência muito bonita, porque a gente entrou cantando dentro do hospital, e essa é uma das músicas mais lindas, né, e eu acho que a maioria dos pacientes que eu pude ver se emocionaram muito, assim como a gente que estava lá cantando para eles, né, foi muito bonito. E ontem nós tivemos uma live do Ministério Jovem, da nossa associação. O pastor Rodolfo estava com a gente aqui nesse dia e ele contou para nós ontem uma história, um dos frutos desse dia. Ele disse que havia um rapaz que estava internado na ala da UTI. Acredite se quiser, tudo de acordo com os jalecos, com toda a proteção e, é claro, com a camisa do Caleb por baixo. A médica lá responsável, ela levou nós até na ala da UTI, onde estavam os pacientes de Covid também, entubados até. E havia um rapaz lá que, pela manhã, ele ouviu de um médico que se ele não melhorasse, se ele não reagisse, eles teriam que entubá-lo. E esse rapaz, ele começou a ficar muito angustiado mesmo, aqui no Hospital Miqueleto. E ele começou a clamar a Deus, pedindo para que Deus o livrasse dessa intubação, porque ele sabia que, e isso é um dado que ele contou para o pastor, que 65% das pessoas que são intubadas, elas não voltam. Elas vêm a óbito. Então ele estava com muito medo, e ele clamou a Deus, ele pediu a Deus, e só que ele começou a ficar desanimado, começou a ficar triste, começou a não ver saída. E ele ligou para o pastor e contou essa história e disse assim: olha, eu estava sem esperança já naquela tarde. E de repente eu começo a ouvir uma música sendo cantada dentro do hospital. De repente essa música fica mais forte, fica mais próxima. E quando eu percebo, essa música está dentro do meu quarto, dentro de uma UTI de hospital. E foi naquele momento, ele dizendo para o pastor Rodolfo: olha, foi naquele momento que eu percebi que Deus havia respondido a minha oração. E aquilo me deu uma força que vocês não têm ideia. Então a gente não sabe o que o nosso trabalho dará de frutos. Muitas vezes a gente não fica sabendo. O importante é trabalhar, a gente não sabe. Há coisas que a gente vai conhecer somente no reino da glória. Então eu e a Larissa gostaríamos de convidar vocês para se colocar em pé. Você que está em casa, se você quiser se colocar em pé, dar uma esticada, para que nós cantemos juntos essa canção, que a partir daquele dia começou a ter um significado muito mais forte para nós, né? Espere em Deus. Assim de ó Deus, suspira minha alma.
ti, ó Deus, suspira minha alma, como a corça suspira pelas correntes das águas. Assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento. Muitos me dizem, oh Deus, onde estás? Dentro de mim se derrama a minha alma. Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Espere em Deus. Espere em Deus, espere em Deus, espere em Deus, pois ainda o louvarei. Espere em Deus, espere em Deus, espere em Deus, pois ainda o louvarei. Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Amém. Queria convidar o Endro que pudesse vir à frente e orar de joelhos aqui com a gente. Para todos aqueles que podem, você de casa também, vamos curvar nossas frontes, vamos nos ajoelhar e falarmos com o nosso Deus. Amado Pai que está no céu, Senhor Deus, queremos te agradecer primeiramente pela vida, pela saúde e pela oportunidade de estarmos adorando o teu santo nome, seja nos nossos lares e seja aqui na igreja também. Que o Senhor possa abençoar a todos que estão aqui e que estão em casa também. Abençoe, Senhor, a programação deste sábado, dessa manhã, desse Dia Mundial dos Jovens Adventistas. Que o Senhor possa continuar nos capacitando e nos abençoando para prosseguirmos adiante, realizando a obra que o Senhor nos confiou, para que em breve possamos morar no céu contigo. Essas bênçãos nós te pedimos, desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Provai e vede. História de hoje: Entre Deus e a Namorada. E aí, patrão? O que tá acontecendo? Tô vendo você meio cabisbaixo, pouco triste, desanimado. Edson, na verdade, alguns problemas, né? Eu
Vejo a academia ainda está um pouco vazia, não está do jeito que eu esperava. Algumas contas para pagar e não estou vendo ainda um bom resultado. Você já conversou sobre isso com o seu sócio? Eu não tenho sócio, não acho legal trabalhar em sociedade, não acho interessante, não pretendo ter sociedade. Você é um homem de Deus. Eu vejo você já como adventista do sétimo dia. Você não gostaria de visitar a minha igreja? Olha, Edson, eu já falei para você, eu tenho as minhas convicções bíblicas e não gostaria que você insistisse nisso. Mas, se você tiver um estudo, me entrega, eu quero fazer sozinho. Resolvi então ouvir as palavras daquele funcionário e sozinho, na minha casa, eu comecei a fazer os estudos bíblicos que ele me deu. Como eu já gostava de ler a Bíblia, aquele estudo me abriu a mente para eu conseguir entender muitas coisas que até então ainda eram um mistério para mim. Pouco tempo depois, eu tomei uma decisão em relação à minha academia. Pessoal, bom dia. Eu chamei vocês aqui para fazer um comunicado. A partir dessa semana, a academia não vai mais abrir aos sábados. Eu fiz até um cartaz para avisar os nossos clientes. O que foi aquilo? Ficou louco? Que negócio é esse? De fechar a academia aos sábados? A gente já não conversou sobre isso? Você tá misturando namoro, trabalho, religião? O que aconteceu com você? Você sabe que eu não gosto desse negócio de igreja. Se for pra continuar assim, nosso namoro acaba aqui, agora. Tá bom. Se é assim que você quer. Entre você e Deus, quem você acha que eu vou escolher? Pode ir. Vá em paz. Foi tão impressionante essa experiência que com pouco mais de 30 dias eu estava entrando na Igreja Adventista do Sétimo Dia pela primeira vez para me batizar. Eu entendi que Deus estava conduzindo a minha vida e de maneira muito rápida. Ele agora era o meu sócio. Hoje, a academia triplicou o número de clientes e tenho perspectiva de crescer ainda mais. Então, João 13:35 nos lembra que Nas sextas-feiras, no pôr do sol, eu fecho a academia e faço o culto de entrada do sábado com os meus funcionários. assim como o estudo bíblico transformou a minha vida, após batizado, eu passei também a dar estudo. Estudei a Bíblia com 15 pessoas e, pela honra e glória do Senhor, as 15 pessoas também foram batizadas. Com a graça de Deus, hoje sou ancião jovem, dirijo um grupo de louvor e participo de todos os programas evangelísticos da minha igreja. O amor de Jesus me atingiu de forma fulminante e eu convido você a entregar a sua vida nas mãos desse Deus tão maravilhoso. Provai e vede. E agora eu os convido para este momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe.
Oremos. Senhor Deus e Pai que estás nos céus, agradecemos, meu Deus, por esse dia, agradecemos, meu Deus, ó Pai, porque o Senhor tem nos conservado, tem nos dado saúde, tem nos dado alimento. Pedimos que o Senhor se faça presente aqui nesse santo lugar e também com as pessoas que nos acompanham através das redes sociais. Que a sua maravilhosa bênção, a sua maravilhosa graça possa alcançar a todos nós. Abençoa, Pai, esses dízimos, essas ofertas, que não são ainda o merecimento que tu merece, Pai, mas que são uma demonstração da gratidão com relação a todas as bênçãos que o Senhor nos tem dado. Pedimos que o Senhor as abençoe, em nome de Cristo Jesus. Amém. Mais uma vez, um bom dia a todos, vocês que nos acompanham aí em suas casas, também o pessoal aqui que está aqui na igreja, um bom dia a todos também. E por um período de tempo ainda nós estaremos ainda com a programação mais ou menos assim, em que alguns estão em casa, alguns vêm à igreja. Esse novo decreto que está vigente aí na nossa cidade, ele permite a realização de cultos presenciais no sábado, mas com limite de 1 hora. Então, das 9 às 10 no sábado, nós estaremos nos reunindo aqui, porém, seguindo todas as medidas, máscara, álcool em gel, e também somente pessoas que estão fora do grupo de risco, ou seja, você que tem mais de 60, menos de 12, ou algum tipo de comorbidade de doença, infelizmente ainda eu peço que você acompanhe os cultos de casa, mas quem pode vir à igreja ainda nós temos aí a abertura para isso, tá? Esse ano, o Dia do Jovem Adventista, ele tem um tema muito interessante. O tema mundial, que nós iremos tratar hoje aqui, e que está sendo tratado em todas as igrejas aí, ao redor desse mundo, sobretudo aqui na nossa região, todas as igrejas aí com o Departamento Jovem estão tratando desse tema hoje, que a palavra-chave do nosso Dia Mundial do Jovem Adventista desse ano, sobretudo para esse ano todo, é alcançar, alcançando. O título nos diz alcançando culturas, alcançando cores e alcançando comunidades. Eu gostaria que você que tem a sua Bíblia aí, que acompanhasse comigo, que nós teremos um texto pelo qual nós iremos fundamentar e todo o nosso estudo essa manhã, que está lá em Apocalipse 14, verso 6. É um texto muito conhecido, é um texto que nos traz aí uma mensagem muito importante, que eu acredito que nós estamos já bem acostumados com esse texto. E ele diz o seguinte, Apocalipse 14, verso 6, diz o seguinte: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. Se nós formos olhar aí para nossa própria história como adventista do sétimo dia, o movimento adventista, como surgiu o movimento e como esse movimento abraçou essa mensagem como sendo verdadeira, como sendo essencial, sobretudo para esses últimos dias, mais ou menos aí, em 1846, James White, o esposo de Ellen White, ele escreveu um primeiro escrito considerado aí do adventismo, com relação a esse tema, mas só foi somente lá em 1870, 1871, que a igreja adventista, na verdade, assim, o movimento adventista que estava sendo difundido, que estava sendo ali criado, que estava começando, ele entendeu e abraçou Apocalipse 14:6 no sentido de que era uma missão nossa também, sobretudo de Deus, mas era uma missão que nós deveríamos estar desenvolvendo aqui na terra, que era levar essa mensagem, que era pregar a todo mundo, a toda nação, tribo, língua e povo. Era uma mensagem nossa. Para a gente ter um pouquinho de ideia, porque assim, quando a gente fala em pregar a todo mundo, parece que ficou uma coisa assim tão comum, a gente fala, então o evangelho será pregado a todo mundo e então virá o fim, tá?
Mas aí a gente pensa, olha, naquela época, existiam aí um punhado, dava para contar nos dedos aí cidades que possuíam mais de 1 milhão de habitantes, ou seja, a população na sua grande maioria era uma população rural. Hoje, quase 60% da população vive em áreas urbanas, há mais de 500 cidades com mais de 1 milhão de habitantes. E graças a Deus a Igreja Adventista está em quase todos os países do mundo, quase todos. Só que se a gente for parar para pensar, olha, o mundo tem mais ou menos aí 8 bilhões de habitantes, 8 bilhões, mais ou menos. Desses 8 bilhões, sabia que, eu tenho aqui anotado, quase 2 bilhões são muçulmanos. Sabe como que é você pregar Jesus para um muçulmano? O grande líder da religião muçulmana, ele diz que ele foi levado pelo anjo Miguel aos 7 céus que são da doutrina deles lá. Eles acreditam em 7 céus e em cada céu ele foi recebido por um profeta. E segundo a doutrina deles, do primeiro céu até o último, cada profeta era representado em grau de importância, como sendo o primeiro profeta que ele encontrou no primeiro céu menos importante e o último mais importante. E ele disse que Jesus estava no terceiro céu, ou seja, Jesus era a terceira pessoa mais importante só. Ele viu mais para frente, viu Moisés, ele disse que viu Moisés, que viu Abraão, e no final ele conversou com Alá, segundo a doutrina dos muçulmanos. Então, como que você vai pregar para um muçulmano que conhece de Jesus, mas da maneira que ele conhece, sendo Jesus somente um profeta para eles? E um profeta nem tão importante assim. Também, mais ou menos 1 bilhão de pessoas são hindus. São da religião hindu, o que significa que eles não só acreditam em um Deus como nós acreditamos. Eu até anotei aqui, eles acreditam e possuem, porque a religião hindu tem várias ramificações, mas ao todo mais de 300, e está correto, esse texto ele vem de um dado da Associação Geral para nós, de que eles acreditam em mais de 300 milhões de deuses. 300 milhões de deuses. Como que a gente prega para um povo desse? Quase mais 1 bilhão, 700 milhões de pessoas são budistas, que acreditam que o mundo, que as coisas que a gente vive, elas não passam de uma ilusão da nossa mente, e para nós encontrarmos a verdade, nós temos que focar em nós mesmos, em mais ninguém. Se a gente for fazer as contas aí, são quase 4 bilhões de pessoas que são difíceis de conversar sobre o Evangelho de Cristo. Quase metade do mundo são pessoas que é difícil você falar, é difícil você fazer a pessoa entender esse Cristo que nós pregamos. Agora você olhando para Apocalipse 14:6, de um anjo que tinha um evangelho eterno para pegar a cada tribo, nação, língua e povo. Inclusive esses quase 4 bilhões. Agora parece que a missão se torna um pouco mais difícil. Parece que agora nós temos um pouco mais de dificuldade para alcançar essas pessoas que não são somente pessoas que não têm o conhecimento, mas que o conhecimento que elas já possuem anula totalmente a nossa pregação. Agora, se nós entendemos que é difícil essa pregação, se nós entendemos que pelas nossas próprias forças não tem como fazer, por que você prega? Por que eu prego? Eu não sei falar árabe. Muitas vezes nós pecamos até mesmo em pregar para os nossos vizinhos, quem dirá pregar para muçulmanos, para hindus. Por que pregar? Nós temos que entender uma coisa, que é, a partir do momento que você entende isso, você não se importa que a missão seja difícil. Deixa eu ler uma pequena frase aqui para vocês, para a gente conseguir entender o porquê disso. Olha só, quando a gente fala de missão, quando a gente fala de pregação,
Porque o que determina o nosso envolvimento na missão não é a possibilidade de concluí-la ou de terminá-la, mas a obediência à ordem do Mestre. Porque eu acredito que quando você decidiu pregar o Evangelho, o irmão Fabrício está aqui com a gente. Bom dia, Fabrício. Feliz sábado. Quando o irmão Fabrício vem aqui na frente e te chama para entregar livro, para bater de porta em porta e pedir se a pessoa quer estudar a Bíblia, eu sei que você não vai para casa e pensa assim, não, deixa eu colocar aqui em 2 colunas, os prós e os contras, deixa eu ver se vai dar certo, se é possível as pessoas se converterem, porque se eu avaliar que não der certo, eu nem vou. Você não faz isso. Por que você faz? Porque Jesus mandou fazer. A gente não senta para avaliar se vai dar certo, o verdadeiro cristão. Ele fala, se Jesus mandou fazer, eu vou fazer. Ele vai me capacitar, de alguma maneira ele vai fazer acontecer, independente se a missão é difícil, se é complicada, eu vou fazer. Sabe por quê? Porque Jesus ele prometeu que o Evangelho seria pregado a todo mundo, e então viria o fim. Se eu acredito que Jesus vai voltar, eu acredito que haverá um fim deste mundo. E se eu acredito nisso, eu tenho que acreditar que o Evangelho vai ser pregado a todo mundo. Como? Eu não sei. De que maneira? Eu não faço a menor ideia. Agora, eu gostaria que você deixasse sua Bíblia paradinha aí, em Apocalipse 14, e você fosse comigo até Mateus 24. Para nós entendermos ainda essa questão de como acontecerá essa pregação ao mundo inteiro, que muitas vezes nós não conseguimos entender, a nossa mente não consegue compreender de que maneira isso vai acontecer. Mateus 24, 14, tem um texto bastante conhecido nosso também, que diz assim, que nós acabamos de conversar, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Queridos, preste atenção no princípio do verso, e será pregado. Os estudiosos bíblicos, eles têm um nome específico para citações como essa, e será pregado. O nome disso que os estudiosos eles dão é passivo divino. O que é o passivo divino? É quando há uma ação sendo feita, mas não é identificado nenhum autor, não está dizendo assim, e as pessoas pregarão o evangelho. E os anjos pregarão o evangelho. Não, o Leandro ou o Henrique pregarão o evangelho. Está escrito, e será pregado. Quando não há nenhum sujeito ali naquela frase. O mais básico de uma frase no português tem sempre um sujeito e um verbo. Um sujeito que realiza uma ação. Nessa aqui só está relatado a ação. Então, o passivo divino é quando não há explicitamente um autor para aquela ação. Se a gente voltar, quem sabe, lá para Gênesis também, lá vai estar escrito que os céus e a terra foram acabados. Acabados, não fala quem acabou, mas a gente subentende pelo passivo divino que foi Deus que acabou. Em Mateus 5,4 diz que bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. Não fala quem está sendo consolado, não fala quem vai consolar. Mas pelo passivo divino nós entendemos que é Deus que consola. Serão consolados por quem? Por Deus. Então, o que eu entendo então quando eu vou em Mateus 24, 14, diz que será pregado. Querido, em última instância, no último recurso, na última hora, no último minuto, quem vai terminar essa obra é o próprio Deus. A obra de pregação do Evangelho será terminada pelo próprio Deus. Deus me dá o privilégio de participar dela, mas eu não preciso me preocupar de que maneira que eu vou pregar, se eu vou conseguir pregar, se eu vou conseguir terminar essa obra, porque em última instância o próprio Deus vai realizar essa obra. Em última instância é Ele que faz. Eu gostaria de ler ainda mais uma citação, porque assim, Mateus 24, 14...
está dizendo que o evangelho do reino seria pregado, e aí só depois viria o fim, é uma promessa. Que fim é esse? A volta de Cristo. Agora, se eu acredito na promessa da volta de Cristo, eu tenho que acreditar que o evangelho vai ser pregado até o fim. Olha só, a promessa divina de que esse trabalho será finalizado é a nossa garantia de que nós não estamos lutando por uma causa perdida. Porque, erroneamente, muitas vezes nós podemos olhar para algumas pessoas e pensar assim, essa pessoa não vai aceitar a mensagem. Para que eu vou lá pregar para 2 bilhões de muçulmanos que conhecem Cristo como um profeta menor? Eles não vão aceitar. Queridos, o nosso papel não é de julgar quem vai aceitar ou quem não vai aceitar. O nosso papel é de obedecer e cumprir a ordem do Mestre. A promessa de que Deus voltaria depois que concluísse essa missão de pregação tem que ser a nossa esperança de que nós não estamos lutando por uma causa perdida, nós estamos lutando por uma causa que já está ganha. Jesus Cristo já venceu na cruz. Há alguns textos de Ellen White que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, porque como remanescentes nós temos um propósito, nós temos uma finalidade, nós temos uma missão. A missão de pregar, a missão de avisar ao mundo que Jesus Cristo está voltando é a nossa missão. Embora nós não possamos por nós mesmos terminá-la sozinhos, em última instância é Deus quem vai terminar, é Deus quem vai fazer. Nosso Deus não é um líder político, um líder estadista em que manda os seus soldados e fica para trás no gabinete. O nosso líder, ele vai à frente. Porque nós conhecemos histórias de guerras, Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, onde os grandes generais estão atrás das linhas de batalha e os seus soldados estão sofrendo lá na frente para proteger os ideais que o general acredita. Mas nós não temos um general mundano. O nosso general, ele vai à nossa frente e ele sofre as coisas para impedir que nós soframos. Esse é o nosso Deus. Ellen White, ela nos dá algumas revelações de como esse evangelho seria pregado, e é importantíssimo que nós guardemos isso, é importantíssimo que nós saibamos disso, para que nós possamos continuar firmes na nossa caminhada. Em Eventos Finais, na página 203, ela diz que Deus atuará de maneira surpreendente. Ela diz assim: permiti-me dizer-vos que o Senhor trabalhará nesta última obra de um modo muito fora do comum, de um modo muito fora da comum ordem das coisas e de um modo que será contrário a qualquer planejamento humano. Deus usará maneiras e meios pelos quais se verá que Ele está tomando as rédeas em suas próprias mãos. Você acredita nisso? Ainda em Eventos Finais, página 203, ela diz assim, olha: surpreender-se-ão os obreiros com os meios simples que Ele usará para efetuar e aperfeiçoar sua obra de justiça. Ela está dizendo que nós iremos nos surpreender das maneiras que Deus irá atuar no final dos tempos para a pregação do Evangelho, tanto de maneiras surpreendentes que nós não poderíamos nem imaginar, quanto de maneiras tão simples também. E ainda, ela diz ainda em Eventos Finais, na página 205 agora, que Ele vai usar pessoas comuns, como eu e você. Ela diz assim, olha: uma mente comum, acostumada, preste atenção nisso, acostumada a obedecer ao assim diz o Senhor, está mais bem habilitada para a obra de Deus do que aqueles que têm capacidades, mas não as empregam corretamente. Os que não percebem a necessidade do que deve ser feito serão passados por alto, e os mensageiros celestiais trabalharão com os que são chamados de pessoas comuns, habilitando-os a levar a verdade para muitos lugares. O que significa? Aquelas pessoas que têm muito conhecimento, têm muitos dons, mas não os empregam corretamente na pregação do Evangelho, elas vão ser substituídas por pessoas comuns, como eu e você. No final do tempo do fim, nós já estamos no final, para a pregação do Evangelho. Se nós assim quisermos, se nós assim permitirmos.
por fim, ela diz em Eventos Finais, página 205, que Deus enviará o seu Santo Espírito. Os obreiros serão antes qualificados pela unção de seu Espírito do que pelo preparo das instituições de ensino. Homens de fé, preste atenção, homens de fé e oração serão constrangidos a sair com o zelo santo, declarando as palavras que Deus lhes dá. Ou seja, neste momento que nós estamos vivendo agora, Deus vai enviar o seu Santo Espírito, que vai capacitar muito mais do que qualquer faculdade, que vai capacitar muito mais do que qualquer conhecimento humano, para aqueles que quiserem. Agora, a pregação, a nossa entrega, a nossa ação, ela precisa ter um contexto. Eu não posso chegar e pregar para algum amigo que talvez eu conheça alguém que é muçulmano, que é hindu. Não posso pregar para essa pessoa da mesma maneira como eu pregaria para algum amigo nosso de outra denominação aqui próximo da gente. A conversa não pode ser a mesma. Eu não posso ter engessado uma maneira de pregar e que eu vou usar sempre. Eu tenho que me adaptar. Nós estamos nos adaptando agora. Até a última semana, quem está aqui na frente estava pregando para aquela câmera aqui, porque não tinha pessoas aqui na igreja, não podiam entrar. Nós temos que nos adaptar. Vá comigo também ainda a 1 Coríntios 9. Gostaria de ler com os irmãos. Você também aí que está em casa, pegue sua Bíblia, ou se você tiver Bíblia no celular também. 1 Coríntios, no capítulo 9. Paulo, ele diz assim, a partir do verso 20. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei. Embora não esteja eu debaixo da lei. Verso 21. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Verso 23. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Paulo está dizendo assim, olha, você precisa se adaptar. Ele diz assim, olha, eu me adaptei há 2000 anos atrás. Paulo, ele se adaptava. Nós não podemos acreditar, e não me entendam mal, mas nós não podemos acreditar que uma mesma mensagem, que uma mesma maneira, a mensagem é a mesma, mas com uma mesma maneira de pregar essa mensagem para alguém de 50 anos ou 60 anos, você vai usar com um jovem de 18 anos e vai ter o mesmo efeito. Nós precisamos acreditar que a mensagem é a mesma, mas as maneiras de pregar nós precisamos adaptar. Porque eu já ouvi dizer assim, mas aquele jovem ali, ele não quer nada com nada e não sei o que lá, ele não aceita Cristo. Não, mas espera aí. Eu não posso tirar o meu corpo da reta de que, eu preguei para ele não quis e pronto, acabou. Não, mas espera aí. De que maneira que você se achegou àquele jovem? Ou de que maneira que você se achegou àquela pessoa que era de uma religião mais dura? Você chegou abrindo a palavra e jogando verdades na cara, ou você chegou com amor, você chegou com respeito, com carinho? Paulo ensinava isso. Há 2000 anos atrás ele já nos dizia que nós devemos nos adaptar. Não me entendam mal, mas o modelo de culto que nós tínhamos antes da pandemia, dificilmente ele vai voltar. Dificilmente. Nós temos sido encorajados e instruídos pelas lideranças da nossa igreja, seja associação, união, divisão, associação geral, de que nós precisamos nos adaptar para um novo modelo de pregação, sobretudo dentro dos cultos. Mais ainda lá fora. As pessoas estão sendo bombardeadas com mensagens que não são verdadeiras de todos os lados. Nós precisamos fazer que a nossa mensagem, que é de fato verdadeira, ela possa estimular as pessoas a quererem saber. Eu lembro que algum tempo atrás eu ouvia de algumas pessoas
e que é verdade, sim, de que os jovens são o futuro da igreja. É verdade. Aí veio uma pandemia, as pessoas de mais idade não puderam mais estar aqui dentro do culto, não puderam muito mais se expor ao vírus lá fora, com razão ainda, tem que se cuidar. E o que aconteceu? Os jovens que eram o futuro da igreja acabaram se tornando presente da igreja. Sabe por quê? As igrejas estavam fechadas, mas tinha jovem aqui dentro pregando para uma câmera. Tem jovem lá no Facebook, no Instagram, com uma câmerazinha de celular voltada para si mesmo, lendo o texto bíblico e falando de si. Isso na nossa associação. Muitos e muitos jovens fazendo isso. Os jovens, eles tiveram que se tornar rapidamente o presente da igreja e colocar nos ombros essa mensagem e carregar. É por isso que todos nós temos um papel. É momento do jovem se levantar, abraçar essa mensagem e assumir a responsabilidade, e das pessoas que já não podem mais estar saindo, de encorajar esse jovem. De falar assim, olha, eu já andei naquele caminho lá quando eu era jovem, eu já fui pregar assim dessa maneira, então, você quer ir lá pregar? Vai, mas eu vou te explicar como é que você vai fazer. Se o Andrew quiser sair para dar estudo bíblico, o Andrew tem capacidade para isso, mas um irmão de maior idade vai precisar dar alguns conselhos para mim, para o Andrew, para os jovens aí, para que nós possamos continuar. Assim como um pai passa o seu conhecimento para o seu filho. Queridos, Cristo, ele não precisa de torcida. Sabe torcida, onde as pessoas estão lá jogando algum esporte, fazendo alguma coisa, e tem pessoas na arquibancada torcendo. Cristo não precisa de torcida, ele precisa de pessoas lá, no campo de batalha. Precisa de pessoas comprometidas. Então, eu digo sobretudo para os jovens, eu já não sou mais quase tão jovem assim, mas eu digo sobretudo para os jovens que essa batalha, essa missão é nossa. Nós temos que fazer isso agora. Há pessoas em nosso convívio que já combateram o bom combate, que agora estão precisando que eu e você assumamos essa responsabilidade. Não porque se nós não assumimos ela não vai acontecer, porque eu repito que em última instância quem vai realizar essa obra é Deus. Mas você quer ou não fazer parte do time de Deus? Fazer parte do exército de Cristo? Sabe, com relação às coisas que estão acontecendo agora, no mundo todo, e eu sei que você está antenado nas notícias e viu que de 2 semanas para cá as coisas parecem ter uma piorada, na nossa cidade também, e eu venho sendo... Eu não sei explicar, mas é um sentimento em mim de que nós deveríamos estar clamando pela volta de Cristo, mais do que nós já clamamos, porque há diferença entre pregar que Cristo vai voltar e clamar para que Ele volte. Não clamar para que Ele volte daqui a 1 ano, quando a pandemia acabar, quem sabe, não para que Ele volte daqui 2 anos, quando minha casa ficar pronta, para que Ele volte hoje, agora. Ou você acha que o mundo está legal assim, que o mundo está bom dessa maneira? Você acha que está agradável viver dessa maneira? Eu não acho. Irmãos, passou da hora já de nós levantarmos um alto clamor, de nós clamarmos pela volta de Cristo, verdadeiramente, não só pregar que Cristo vai voltar. Olha, Cristo vai voltar, sabia? Você tem que se arrepender. Não, é clamar para que Cristo volte agora e acabe com tudo isso. Nós temos que clamar. Há pessoas morrendo, há pessoas doentes, que estão clamando para que Cristo volte e elas não passem por mais dificuldade. E eu e você? Nós temos que clamar para que esse Deus volte, porque esse mundo, ele está indo de mal a pior. E se você acha que esse mundo não está indo de mal a pior, então eu acredito que você não esteja vivendo nesse mundo, porque o mundo está um caos. Jesus precisa voltar. Logo, agora. E você e eu precisamos pedir. Você e eu precisamos clamar para que Cristo volte e acabe de uma vez com vírus, com distanciamento, com álcool em gel e acabe com tudo. E nós possamos estar morando com Ele eternamente.
abraçar os nossos queridos. Um rapaz que eu conhecia, estudei com ele. Ele faleceu anteontem, 28 anos. Um jovem que poderia estar realizando a obra do Mestre. Isso não é natural, isso não é normal. Isso não pode ser normal, isso não pode se tornar normal nem para mim, nem para você. Sabe qual é a solução? Vacina vai ajudar muito. Remédios também vão ajudar e muito. Distanciamento ajuda, mas sabe qual que é a real solução? É a volta de Cristo. Só assim para acabar com isso de vez. Clame pela volta de Cristo. Ore pela volta de Cristo. Gostaria de convidar a Larissa para vir aqui à frente, para nós cantarmos ainda mais um hino. Eu gostaria de pedir para que você se colocasse de pé. Se você está aí no seu lar também, se você quiser ficar em pé, e que você possa nos acompanhar nessa canção. Dá uma luz assim, que a revista Adventista foi hospital aqui no Estado do Fabrício, e quem não estiver aqui para pegar na casa dele. Tá. Irmãos, chegou um recado aqui até nós de que a revista Adventista ela está aqui com o nosso irmão Fabrício, e ele está com ela aí para aqueles que estiverem aí para pegar aqui dentro da igreja, ele vai entregar, e para aqueles que não estão aqui na igreja, eu peço que vão até a casa do irmão, né? E o irmão vai estar entregando para vocês lá, tá? Revista Adventista, não deixe de ler. Eu gostaria de convidar os irmãos para que nós cantássemos uma canção que retrata muito bem isso, retrata muito bem a nossa necessidade de estar com Cristo. E você precisa querer que Cristo volte. Ele precisa voltar. Então eu gostaria de convidar os irmãos para nos colocarmos de pé e cantássemos juntos uma canção muito querida dessa igreja, canção Maranata.
gostaria de orar com você agora e que você leve seu pensamento a Deus, que você clame pela volta dele. E nós precisamos que Jesus volte logo. Querido Deus e Pai que estás nos céus, nós agradecemos porque antes mesmo da fundação do mundo, o Senhor tinha um plano para nos resgatar aqui dessa terra. Que o Senhor possa estar com cada um de nós, cada família, não somente as famílias que estão aqui dentro da igreja, mas também as que nos acompanham através das redes sociais. Que o Senhor possa colocar em nosso coração o desejo de almejar a Tua vinda, o desejo de clamar para que Tu volte, meu Pai, porque nós entendemos que este mundo está indo de mal a pior e só há uma solução para o nosso problema, só há uma solução para o problema do pecado, meu Pai, que é a Tua volta. Vem, Senhor Jesus, clamamos neste momento, Pai, volte logo a essa terra. Nós clamamos não porque nós tenhamos mérito algum de Te pedir nada, mas nós confiamos nos méritos ganhos por Cristo Jesus na cruz do Calvário. E é a presença dEle que nós pedimos neste momento, e é em nome dEle que nós oramos. Amém. Queridos, para você que está no seu lar ainda, que não está aqui na nossa igreja, eu tenho um recado muito importante para você. Você que quer trazer os seus dízimos, trazer as suas ofertas até aqui, até a igreja, o irmão Éder vai estar aqui na frente, aqui no hall de entrada, até as 10h30. Então, você aí que tem o seu dízimo, suas ofertas na sua casa, pegue eles, entre no seu carro, venha até aqui na igreja, passe álcool em gel, entregue aqui para o Éder, que ele vai estar até as 10h30. Agora são 10h05, até as 10h30 ele vai estar aqui na igreja para receber o seu dízimo e a sua oferta, tá? Fique com Deus.